Pessoal, então vamos entender aqui o que é passando parâmetros. O que são parâmetros? Semelhante aos inputs que nós temos no nosso código, parâmetro vai ser o input dentro da minha função. O que é isso? No exemplo aqui, nós temos aqui passando os parâmetros, ou seja, os inputs dentro da minha função. Primeiramente, vamos ver qual que é o conceito aqui da referência. Existem, pois, métodos pelo qual a linguagem de máquina pode passar argumentos para um subprograma. Ou seja, a minha função é um subprograma dentro do meu código. O primeiro método é enviar um parâmetro por valor. Esse método copia o valor do argumento para um parâmetro formal da função. Portanto, quaisquer mudanças nesses parâmetros ocorridas dentro da função não têm influência no correspondente argumento usado na chamada da função. Calma, a gente vai entender. O segundo método é passar por referência. Nesse caso, a referência passa um parâmetro, não seu valor. É passado para um parâmetro da função. Dentro da função, ele é usado para referenciar o verdadeiro parâmetro especificado na chamada. Isso significa que mudanças no parâmetro afetarão o argumento usado na chamada da função. Ele tem um exemplo. Então vamos lá ver esses dois exemplos que eu posso passar parâmetros para a minha função. Vou voltar aqui no nosso código. Vou aproveitar e fazer uma limpa aqui, tá? Retirar essas informações de aulas anteriores. A gente aprendeu bastante coisa. Acredito que a gente nessa altura já sabe o que é um espaço global, local. Não preciso mais escrever aqui o que é meu espaço global, local. Vou retirar toda essa informação aqui. Deixar mais limpo aqui para a gente trabalhar agora com conhecimento novo. Não atrapalhar na interpretação. Beleza? Novamente, para quem... Vou dar uma organizada aqui, então aperto o CTRL mais o meu sinal de menor. Eu dou uma organizada aqui no meu código automaticamente. Eu escolhi o tipo Java. Se eu colocar o metacodes, Ctrl A, seleciono, Ctrl menor, sinal de menor, tá? Vou escrever aqui para quem não entendeu. É o Ctrl mais sinal de menor. Isso faz a estilização do meu código, tá? Tá vendo? Ele ajusta tudinho conforme os parâmetros que eu passei aqui. Beleza? Então vamos lá. Aproveitar aqui o próprio exemplo da nossa linguagem. Vou copiar essa função. Vou voltar aqui para o nosso código. Vou copiar outra função passando por referência. E vou ver aqui a chamada. Também, vou colocar no nosso onTick. E aqui após a chamada. Então, nós temos duas maneiras aqui de passar os parâmetros. Vou aproveitar minhas variáveis aqui. Vou renomear para a gente saber qual é a diferença de resultado por referência. Por referência. Então vamos, deixa eu mudar aqui referência. Já tem uma variável identificada como D, eu não posso deixar dele aqui, então eu tenho que mudar o nome aqui. Mudei, tá? Então aqui são duas coisas diferentes. E vamos entender o resultado aqui dessas operações. Primeiro método, né? Eu tenho dois parâmetros, que é o I e o J. O I ele vai ser passado o valor de A e J o meu valor de B. Eu posso pôr no meu valor de B, posso pôr no meu J o valor de A, não tem problema. E vou usar o segundo método, agora por referência, tá vendo esse Zinho aqui? Ó? Esse Zinho é referência. O I também vou passar meu valor de A e meu J vou passar meu valor de B. Antes
vou saber qual que é o valor da minha variável, e depois que eu chamar o método, eu vou ver como que vai ser mudado essa minha variável, como é que ela vai sofrer ou não uma alteração. E referência, a mesma coisa, entender os porquês. Vou compilar sem erro, sem aviso. Vou aqui no meu testador de estratégia. Pronto. Aqui se a gente olhar A e B antes da chamada, nosso primeiro método, beleza? O A e B tem o valor de, o A tem o valor de 14, o B tem o valor de 8, e depois que eu chamei, continua com o valor de 14 e 8. E já na referência, olha que diferença que tem. Então, antes de chamar, minha variável A tem o valor 14, minha variável B tem o valor 8. E depois que eu chamei o segundo método, passou a valer 8 e passou a valer 4. Agora a gente vai entender esses resultados. O que aconteceu aqui? Então, no primeiro método, quando eu utilizo sem endereçamento, eu estou fazendo o seguinte. Eu estou apenas copiando esse valor e substituindo aqui no meu parâmetro. Ele não entra aqui dentro e faz a operação de I e de J. No segundo método, como eu faço o meu endereçamento, o que ele faz? Ele substitui o valor de I dentro da memória do meu parâmetro, que no caso é o A e o B, já executando aqui a minha operação. Então vamos voltar lá e ver, ó, 14 e 8. O que ele fez aqui antes de chamar? O meu A é 14 e o meu B é 8. Chamei o primeiro método, que é esse daqui. Ele somente copiou A e copiou B como parâmetro. Ele não entrou aqui dentro e executou essa operação. Já por referência, antes de chamar A e B vai ser igual a ele mesmo. Depois que eu passei a minha referência aqui, ó, segundo método, com endereçamento, ele foi lá na memória, onde A e B já está armazenado, verificou aqui que meu I é um parâmetro como fosse A vezes 2, que é 14 vezes 2, 28, e J, que é meu segundo parâmetro que recebeu B dividido por 2, B é igual a 8, 8 dividido por 2 é igual a 4. Isso antes de entrar na resolução da minha função. Só no meu parâmetro ele já fez aqui uma operação. No primeiro método ele mantém os valores e não entra aqui dentro para modificar isso. E no meu endereçamento ele já nos meus parâmetros faz a substituição aqui, a operação conforme o valor que eu atribuo na minha variável ou diretamente aqui no método. Poderia fazer isso, 14, colocar 8. Agora também a gente entendeu o que é o parâmetro e não o resultado. O resultado da minha função é diferente. Então, deixa eu parar aqui. Nós apenas modificamos os parâmetros. Agora eu quero saber qual que é o resultado. A gente vai fazer dessa seguinte forma. Então, print resultado da função primeiro método. O método por valor, tá? Então, isso daqui, tá, é diferente de A e B. Aqui eu estou printando o valor do meu parâmetro e aqui eu estou printando o resultado dessa minha função aqui. A mesma coisa. Aqui eu estou printando o valor de A e B. Aqui eu estou printando o resultado. Dar um print, colocar um print aqui entre esses dois para não ficar tudo amontoado lá no meu retorno. Dá um espacinho aqui. É mais legível a gente ver. Vou compilar sem nenhum aviso.
Então a gente tem lá, dá uma paradinha aqui, ó, A e B antes da chamada é 14 e 8, primeiro método, por referência, segundo método, já entrou no parâmetro, fez a operação, saiu meu valor. A e B antes da chamada, permaneceu o valor, porque ele faz uma cópia, ele não entra dentro da minha memória, no espaço de endereço e altera, ele mantém, ele substitui apenas o valor. Então tá aqui a principal diferença. E o resultado, utilizando esse primeiro método e utilizando o segundo. Parece um pouco complicado, mas ele não é. Então, quando que eu vou utilizar o primeiro método ou o segundo? Depende. Depende da sua lógica dentro da sua função. Normalmente, o método mais utilizado aqui é esse método, onde eu quero apenas pegar esse valor e dentro do meu e manter o mesmo valor dessa variável e dentro da minha função executar alguma operação para dar um retorno. Quando eu quero fazer uma alteração no valor da minha variável para que esse resultado seja utilizado dentro da minha função, eu faço um endereçamento aqui da nossa função. Espero que vocês tenham entendido. Daqui para frente, o grau de complexidade ele vai aumentar um pouco, mas nada que a gente não consiga interpretar ou utilizar. E lembrando novamente, quando nós chegarmos na programação realmente do nosso robô, isso aqui já vai ter sido muito comum para a gente, e a gente vai entender como é que todas essas peças se encaixam aí e vamos seguir no nosso desenvolvimento. Na próxima aula, vamos entender sobre sobrecarga de função, o que é isso. E é isso.